Hoje no Conexão Brasília, eu tenho a honra, o privilégio de receber o Dr. Guilherme Campelo, jovem advogado, 36 anos e é pré-candidato a presidente da OAB, Ordem dos Advogados de Brasília, Distrito Federal. Um grande desafio, né, Dr. Guilherme? Sim, Edmar Soares. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade e fico muito feliz de hoje receber aqui em nosso escritório um conterrâneo de Crateús, o jornalista Edmar Soares. Muito obrigado pela comparecer no nosso escritório e eu poder participar e dialogarmos. Muito prazer. O que o levou a ser candidato a presidente da OAB do DF? Bom, Edmar, o que me instigou a ser candidato a pré-candidata à presidência da OAB do Distrito Federal foi conversando com vários colegas. Eu tenho visitado várias subseções, hoje nós temos 13 subseções aqui no Distrito Federal, e os colegas eles questionam muito que por conta da pandemia que assolou o país, né, não só o nosso país, mas o mundo, né, infelizmente essa pandemia ela está difícil de ser controlada, infelizmente, mas a nossa classe, ela, de certa forma, nós sofremos também com essa pandemia. Vários colegas estão fechando seus escritórios, tem colegas que não estão conseguindo pagar a anuidade. Então, por conta disso, que eu venho falando com o atual presidente, a atual gestão, que nós tínhamos que fazer alguma coisa para os colegas. É nesse momento em que a OAB, como instituição de classe, deveria nos ajudar, amparar os colegas, mas não é o que está acontecendo. Então, por esses motivos, eu expus o meu nome, coloquei o meu nome à disposição na classe para concorrer nas próximas eleições em novembro. Realmente a dificuldade ela tem sido generalizada, né, em todas as áreas. Quais são as principais bandeiras defendidas por você? Bom, Edmar, a primeira coisa que a classe gostaria de hoje ter é o respeito perante a sociedade. Por conta do Conselho Federal, o doutor Felipe Santa Cruz, o nosso então presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, ele trouxe uma pauta que não é bom para a nossa instituição, pelo papel que ela representa. Ele politizou a nossa instituição. E a OAB ela deve afastar-se de atividades políticos partidárias para poder empregar o papel constitucional. E hoje o que ocorre? A sociedade civil ela tem um ranço dos advogados e da nossa instituição. Perdemos a credibilidade. Os agentes públicos, os magistrados brasileiros não respeitam mais os advogados brasileiros. A gente precisa resgatar essa credibilidade. A valorização de nossa classe é muito importante. Eu sempre comento com os colegas em que eu estou visitando nas 13 subseções daqui em Brasília, Distrito Federal, que a gente precisa da união. Nós somos mais de 1.500.000 advogados em todo o país. E eu nunca vi uma classe mais desunida como a nossa. É exatamente isso que eu ia destacar agora. Ia exatamente perguntar isso, né? Como é que é o grupo, né? Como é que os advogados agem no dia a dia? E eu perguntar, essa classe é unida ou não é? Não, infelizmente nós não somos unidos. Pois é. Até que ponto essa união ela iria contribuir para a sua gestão em caso de vitória? Bom, eu penso que, independente se é a classe dos advogados, outras classes, nós temos que ser unidos, né? A união faz a força. A gente está no Estado Democrático de Direito, a gente tem que resguardar a Constituição Federal. A nossa profissão é a única que está escrita na Constituição Federal pelo papel. Eu costumo dizer que o advogado é o verdadeiro fiscal da lei, e não só o Ministério Público. Não existe justiça sem o advogado, sem um tripé da lei, que é o magistrado, o Ministério Público e o advogado. Isso é cláusula pétrea, está na nossa Constituição. Eu tenho percebido e tenho acompanhado algumas entrevistas suas e você tem falado muito que a atual gestão gasta muito, né? Tem gastado muito dinheiro. E aí eu pergunto, qual seria a melhor forma, a melhor maneira de empregar
o dinheiro dos associados? Bom, Edmar, esse é um problema grave. Antes da pandemia, no primeiro semestre e no segundo semestre, está no portal da OAB do Distrito Federal, eles gastaram por volta de R$500 mil em festa junina, propaganda e almoços e jantares para os conselheiros. Bom, eu penso que R$500 mil você pode empregar em outros programas, como micro pequeno crédito para pequenos escritórios, para você incentivar o empreendedorismo dos jovens advogados que estão entrando na carreira, que receberam a carteira recentemente, qualificá-los para o mercado de trabalho. Você tem outros programas do que você fazer propaganda. A OAB não é uma instituição política partidária, não deve fazer propaganda, ela tem que advogar para o advogado. O dinheiro tem que ser empregado para o advogado. Nós só queremos trabalhar, ter condições de trabalho. Como é que tem sido essa caminhada? Tem recebido muito apoio? Sim, graças a Deus, eu gostaria de registrar aqui, minha família veio de Crateús, interior do Ceará, meu pai chegou aqui na década de 60, o advogado Estênio Campelo, renomado advogado, um escritório consolidado no Distrito Federal. Minha família atuou muito na construção de Brasília, então nós temos, graças a Deus, uma boa aceitação, um bom nome pela credibilidade e transparência como nós sempre patuamos os nossos negócios. Então eu estou recebendo muito apoio de vários colegas e de diversas entidades civis, estão aderindo à pré-campanha, porque todos querem mudança. A gente precisa uma mudança nacional, não só no Distrito Federal, em todos os estados a nossa instituição precisa mudar. Guilherme, você é filho do Dr. Estênio Campelo, um advogado, como você disse, renomado, bastante respeitado aqui em Brasília. Você também é sobrinho do ex-ministro Valmir Campelo, ex-deputado constituinte e também ex-senador. Até que ponto isso pode ajudar nessa caminhada, nessa trajetória? Bom, o tio Valmir é meu padrinho, né, de batismo, irmão do meu pai, uma excelente pessoa, uma pessoa do bem, que ajudou muito Brasília, Distrito Federal, ajudou a construir essa cidade. Eu só tenho a aprender com ele, o exemplo que ele deixou de bons trabalhos prestados à nossa população. Então isso aí, para mim, me fortalece, eu vejo como muita alegria, apesar dele ter partido por um lado político partidário, né, a gente tem uma história em Brasília, mas eu reafirmo, né, a OAB ela deve afastar-se de atividades políticas partidárias, pelo papel constitucional que nós representamos. Então a gente tem que caminhar junto, mas tem que ser independente. Um pré-candidato da OAB do Distrito Federal não pode ter dependência com qualquer entidade pública, seja ela governamental, distrital ou no âmbito municipal. A gente tem que se afastar para a gente ser independente. Você falou do Valmir Campelo, a gente comentou aqui que ele foi senador, foi deputado constituinte, foi ministro do Tribunal de Contas da União, só que para chegar lá, ele antes foi administrador de várias cidades, Taguatinga, Gama, enfim, teve uma trajetória, né, administrando aqui algumas cidades satélites, né? Sim, o tio Valmir, o ministro Antônio Valmir Campelo Bezerra, é um exemplo, foi um grande administrador de Braslândia, Gama, Taguatinga. Eu espelho muito esse lado empreendedor e administrador dele, porque também para você administrar a nossa instituição, porque antes de tudo a OAB, pelo papel que ela presta pela Constituição Federal, nós somos uma entidade de classe. Uma entidade de classe ela precisa de um bom gestor para saber aplicar bem os seus recursos em prol da nossa classe. Sim. Então eu aprendi muito com meu tio, Valmir Campelo, que foi um dos melhores administradores do Gama. Haja vista que ele criou o estádio Bezerrão, que leva o nome dele, o Fórum do Gama e outros empreendimentos para melhorar a vida daquela localidade. Então eu espelho muito e aprendi muito com ele e eu tenho certeza que eu vou empregar isso na nossa instituição para melhorar a vida
do dia a dia da nossa classe, dos advogados, que é isso que nós queremos, Edmar. A gente quer condições de trabalhar. É um absurdo você chegar nessa pandemia na nossa instituição e você receber uma cesta básica. E a instituição diz que você tem que estar em dia com a anuidade para receber mais cesta básica. Mas como é que você vai estar em dia se seu escritório fechou por conta da pandemia, você não conseguiu mais clientela, você tem que entregar sua loja porque você não está conseguindo arcar com o aluguel, e muitos advogados estão trabalhando em casa e estão desmotivados, estão indo para outras atividades, não sendo a advocacia, indo ser Uber, fazendo bolo de pote, vendendo doce no sinal. Isso desvaloriza a classe, né? Sim, a gente quer resgatar a pessoa que passa 5 anos numa instituição, uma faculdade jurídica, para sair como bacharel em direito, estudar para prestar exame de ordem. Ela quer advogar, ela quer o sonho dos jovens é advogar. E você chega e vê que tem uma instituição que não ampara esses jovens advogados que estão diariamente saindo no mercado. Você falou anteriormente da família. A união, ela faz a força. Nesse momento, a família está unida nessa jornada? Sim, claro. Como o meu pai é advogado, eu trabalho hoje com ele, nós somos sócios na Campelo Bezerra Advogados Associados. Meu pai vai participar, é uma pessoa que sempre estava ativa na política de ordem. Ele já participou na época do SAF Carneiro, deu a contribuição dele, e a gente tem que resgatar pessoas do bem, pessoas que fizeram muito pela nossa classe para participar. Ele vai participar sim, nossa família é unida, né? Nós cearenses, cratuenses, somos unidos, né? A união faz a força, isso é verdade. É verdade, você fala assim, nós cearenses, lembrando que você nasceu aqui em Brasília, né? Mas se considera cearense porque o seu pai é cearense, né? Claro, eu nasci em Brasília, primeira geração de Brasília, eu, minha irmã, meu irmão, Joãozinho, mas me considero cratuense. A origem da nossa família, sim. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou nordestino. Maravilha. Tem enfrentado alguma dificuldade? Qual? Bom, dificuldade, sim. Eu preciso registrar que eu estou concorrendo com 2 grupos. Existe uma polarização natural no Distrito Federal. O grupo do atual governador, Ibanez Rocha, que foi ex-presidente da OAB do Distrito Federal, e tem o grupo da atual gestão, que é o grupo do Caputo, que nós intitulamos, e a grande diferença é que a atual gestão ela vive, viu, Edmar, como se fosse numa bolha, em Manhattan. Eles não conhecem a realidade da nossa classe. Eles vivem num mundo do país, de fantasia, Alice no País das Maravilhas, e não conhecem a realidade do dia a dia do colega que está no Gama, que está em Taguatinga, que está no Paranoá, que está na Ceilândia, na Samambaia. Hoje nós temos 13 subseções. 13 aqui na OAB do Distrito Federal. E aí você olha para o horizonte, você vê um grupo forte, porque tem o apoio do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está impondo o nome de uma candidata. Eu me dou muito bem com ela, é uma pessoa que tem tradição também em Brasília, como nós, mas está apoiada pelo governo do Distrito Federal. Com a máquina em ação. Com a máquina em ação. E como eu ratifico, a OAB deve afastar-se de atividades político-partidárias. Como é que uma pré-candidata, a OAB do Distrito Federal, tem apoio velado do governador do Distrito Federal? Não tem. Que independência essa gestora, essa representante maior da nossa instituição terá perante a nossa sociedade, no Distrito Federal, perante a nossa classe? Não existe, é incongruente, não faz sentido. Então eu estou brigando com a máquina e com a atual gestão, né, que também não deixa de ser a máquina porque está no poder, está na nossa instituição, tem o acesso, o cadastro. Então eu sou uma terceira via diante desse grupo polarizado. Uma terceira via que está incomodando, né? Uma terceira via que está incomodando, porque eu estou aparecendo, estou dialogando com os colegas, o meu nome está sendo bem aceito pela credibilidade de nossa família. Você é um jovem, advogado, promissor. O que você diria para esse advogado que ainda não decidiu o seu voto? O que você diria para ele? Bom, primeiro eu gostaria que vocês conhecessem bem a vida pregressa de cada candidato e do seu grupo, porque hoje o que existe é um monopólio de 2 grupos que não estão pensando no interesse de nossa classe, dos advogados do Distrito Federal, e sim
poder pelo poder ou pela um pequeno grupo de grandes escritórios ou uma família específica utilizasse a nossa ordem para agregar cliente, para fins próprios que não é interesse da nossa classe. Primeiro eu quero resgatar essa credibilidade de nossa instituição e trazer vocês, colegas, advogados e advogadas do Distrito Federal, para participar da nossa sede, para participar da nossa instituição, porque a ordem é nossa, a ordem só existe por conta dos advogados do Brasil. Nós somos a ordem não é de uma família específica e nem de um pequeno grupo, é de todos os advogados do Brasil. Como é que você está vendo, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, do nosso bate-papo, como é que você está vendo algumas decisões do STF, inclusive decisões que têm sido criticadas pela população, pelo povo brasileiro? O STF tem tomado decisões arbitrárias? Bom, data máxima vênia, o nosso STF ele está querendo ser um legislativo. O STF ele tem que interpretar e resguardar a Constituição Federal e não legislar. Nós estamos vendo decisões autoritárias cerceando o direito do advogado a ter acesso aos autos do processo por conta de politicagem. O que fizeram com a nossa instituição, o AB Nacional, lá estão fazendo o mesmo, estão fazendo politicagem com a alta corte do país. Isso tem que acabar, isso tem que ser rechaçado. Lá eles são guardiões da nossa Constituição e do Estado Democrático do Direito, mas não pode ter decisões autoritárias com cunho político. Só para a gente entender, você está querendo dizer que o advogado, quando entra no STF, quando vai impetrar, eu não sei se o termo é esse, o termo jurídico, né? Algum pedido no STF, ele tem encontrado barreiras, é isso? Sim, ocorreu recentemente com o atual presidente da República, o nosso presidente Jair Bolsonaro, com essa ação absurda de fake news. Os colegas advogados que atuam na defesa dos seus clientes não estavam tendo acesso aos autos do processo porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu na cabeça dele, isoladamente, que não teria, era sigiloso. Mas não existe justiça sem um advogado. Se o advogado não tem acesso aos autos para defender o seu cliente, que acesso à justiça é essa? Isso é uma cláusula pétrea, está na Constituição Federal, acesso à justiça. A gente tem, é o nosso direito, é uma lei que resguarda o direito do advogado ter acesso aos autos, independente se ele é sigiloso ou não, para defender o cliente, o direito à ampla defesa e o contraditório. Doutor Guilherme Campelo, para a gente finalizar, por que você merece ser presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal? Qual a sua mensagem para o advogado que ainda não decidiu o voto? Bom, eu penso que eu sou uma terceira via, independente político partidário, não tenho esquema com o governo do Distrito Federal, não estou participando da atual gestão, estou dispondo o meu nome nessa pré-campanha eleitoral da OAB do Distrito Federal, e eu penso que nós precisamos renovar, mas renovar de verdade, acabar o monopólio. Eu quero trazer os colegas para participar ativamente de nossa instituição, e é o que a gente não vê nos outros grupos. Então a gente tem que pensar muito bem e dar oportunidade às pessoas que querem fazer diferente, que querem trazer a nossa classe, quer uma união, que quer mudança, mas uma mudança de verdade. Como é que é a ideia de diminuir o valor pela metade, né, que o pessoal paga todo ano? Como é que funciona isso? Você pretende diminuir aquela mensalidade ou anuidade, não é isso, dos advogados? Sim, eu fiz um ano passado, no início da pandemia, um requerimento para a OAB do Distrito Federal solicitando a isenção da última parcela da nossa anuidade. Isso, a isenção. Sim, e eles não responderam. Fiz novamente este ano, reforçando o pedido, e eles colocaram que o pedido era politiqueiro. Mas a gente está numa pandemia, colegas não estão conseguindo pagar a anuidade, você tirar uma parcela da anuidade para desafogar o dia a dia dos nossos colegas. Então, eu, como pré-candidato, eu vou sugerir, no momento oportuno, no registro da campanha, de
diminuir 50% da anuidade no período de 12 meses, para justamente desafogar os nossos colegas para que ele possa retomar suas atividades pela pandemia que assolou o mundo. Então a gente, nesse momento que a nossa instituição tinha que nos ajudar, dar uma mão amiga para poder respirar, né? Desse sufoco que todos os segmentos passaram. Não foram só a nossa classe dos advogados. O empreendedorismo brasileiro sofreu muito nesse período da pandemia. A economia, de modo geral, foi atingida, né? Então a gente precisa ter uma alternativa, né? A gente precisa... O que está faltando hoje é mais ação. Tem muito discurso e pouca ação. Muito bem. Por gentileza, suas considerações finais para as pessoas que acompanham aqui o Conexão Brasília. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, jornalista Edmar Soares, nosso conterrâneo de Crateús. Mando um abraço para todos os colegas de Crateús, de Fortaleza e todos os seus ouvintes do Distrito Federal. Eu agradeço a oportunidade, espero ter exposto as minhas ideias, que eu quero fazer a diferença, eu quero mudar. Então eu conto com o apoio de todos vocês e muito obrigado. Aqui em Brasília tem muitos advogados cearenses, para finalizar mesmo, agora é para finalizar. Sim, hoje temos mais ou menos 60 mil inscritos na OAB do Distrito Federal, mas eu acho que deve ter uma boa porcentagem de advogados do Nordeste, exclusivamente do Ceará. Muito bem. Esse foi o Dr. Guilherme Campelo, jovem advogado, como disse no começo da nossa entrevista, e que é pré-candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. Um abraço.